boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar a disciplina de produção textual, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa análise linguística, que nós temos trabalhado em aula, tá bom? Tem algumas questões bem legais aqui para nós analisarmos sobre esse assunto ainda. Vamos falar sobre os tipos de frases, tá bom? Vamos classificar as frases e as orações, exatamente, pessoal. Podemos classificá-las, como vocês devem ter visto nas aulas anteriores. Dependendo da situação, eles podem mudar, eles podem representar uma classificação diferente, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar analisando essa classificação das frases e, em seguida, a gente vai responder algumas atividades aqui do livro, tá bom? Nessas atividades aí, eu não vou ajudar vocês diretamente, tá? Eu vou deixar que vocês façam a atividade e, no final, eu vou dar o feedback geral, tá bom? Professor, mas você não vai dar um feedback como se você não vai ter como saber nossas respostas. Exato, pessoal. O meu feedback vai ser geral, tá bom? Tem algumas atividades aqui que seriam bons se vocês refletissem nelas. Portanto, eu não vou respondê-las com vocês, vou apenas ajudá-los na interpretação e no final eu vou dar o feedback geral, tá bom? Mas antes de a gente chegar na parte das atividades, vamos primeiro analisar a estrutura das frases, né? Como a gente viu, elas recebem classificações dependendo da função exercida em uma frase, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, peço que vocês abram seus livros na página 80. Página 80. Enquanto vocês estão abrindo aí na página 80, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Só um minuto. Então, pessoal, página 80, vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Então, aqui está na nossa página 80, tá bom? Aí temos aí a definição de frases de situação ou frases incompletas. São frases que dependem do contexto para serem compreendidas. Na tira são exemplos desse tipo de frase. Fácil, dois furos, ops, ugly. São aqueles tipos de frases que precisam de um contexto para serem compreendidas, considerando que sozinhas elas não produzem nenhum sentido, nenhum significado, tá? Elas precisam estar inseridas em um contexto. Se eu chegar para você assim e falar fácil, fácil o quê? Você não vai entender, né? Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. Mas se eu chegar para você e tiver um contexto ali, certamente você vai conseguir entender. Por exemplo, você está comentando comigo sobre escalar o Monte Everest. E eu chego para você e digo assim, fácil. Você entende que eu quis dizer que escalar o Monte Everest é algo fácil, algo que qualquer pessoa pode fazer. Então, dependendo do contexto, essa palavra ela pode mudar o seu significado, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, dois furos, está incompleto, precisa de um contexto.
Ops, ugh, né? Está incompleto, como vocês podem ver aí. Pronto, todos precisam de um contexto, tá? Essas são as frases incompletas. Deixa eu colocar aqui. Pronto, pessoal. Então, coloquei alguns exemplos para vocês de frases completas e frases incompletas, tá bom? Além disso, pessoal, além dessas classificações aí que a gente acabou de ver, existem outras classificações também. Tá? As classificações das frases declarativas, frases exclamativas, frases interrogativas, frases imperativas, etc. Tá? As frases declarativas, tá? Frases declarativas são afirmações, aquelas que afirmam ou atestam algo. Exemplo: ele é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. Então, isso aí é um exemplo de uma frase declarativa. Eu estou afirmando, atestando alguma coisa, tá bom? Aí a gente tem exemplo aí também das frases exclamativas. Frases exclamativas, tá bom? Essas daí expressam emoções, tá? Essas frases terminam sempre com ponto de exclamação. Pronto, pessoal. Então, as frases exclamativas, elas expressam emoções. E uma característica interessante delas é que elas sempre acabam com um ponto de exclamação. Tá bom? Então, por exemplo, uau, é um exemplo de uma frase exclamativa, tá? Temos aí também frases interrogativas. Interrogativas. Frases interrogativas, essas aí expressam dúvidas ou uma pergunta acerca de algo. Como, por exemplo, aí, você vem hoje? É uma pergunta, tá? Estou questionando se você vai vir hoje, tá? Temos aí também as frases imperativas, tá? Frases imperativas expressam uma ordem, comando ou sugestão. As frases imperativas, pessoal, elas são usadas para indicar um comando, tá? Quando você quer dar uma ordem para alguém. Como assim, professor? Por exemplo, corra. Corra é um exemplo de uma frase imperativa, aquela que expressa, que indica aí uma ordem, um comando para alguém. Tá? Então, temos aí um exemplo de uma frase imperativa, tá bom? Bom. E por último, temos aí as frases optativas, tá bom? Frases optativas.
As frases optativas, pessoal, elas têm uma função única, tá bom? Elas expressam desejos, tá? Desejos, esperanças, possibilidades, tá bom? Por exemplo, tomara que tudo dê certo, tá bom? Frases optativas expressam um sentimento de querer, desejo. Pronto. Beleza, pessoal? Então, como vocês perceberam aí, são as classificações das frases. São classificações simples, como vocês podem perceber, tá? E que são fáceis de serem memorizadas, tá bom? Queria mostrar agora para vocês uma observação. Vejam essa observação aqui, sobre as interjeições. As interjeições são palavras que empregamos exclusivamente como frase de situação para expressar estados emocionais, admiração, surpresa, desalento, etc. Epa, ui, ufa, oba. Chamar a atenção de alguém, geralmente para iniciar uma conversa, ou como respostas curtas enquanto ela acontece. A gente tem olá, ei, em, as formas oi e olá podem ser empregadas nas duas situações, dependendo da entonação, tá bom? Elas também podem ser usadas para representar sons, ou, pá, zum, vapt-vupt, tá? Então, aí temos um exemplo de exemplos de interjeições. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês, tá? Interjeições. Ok? Então, essa é a definição de interjeições. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agora vamos realizar uma atividade aqui, beleza? Antes eu vou dar 2 minutos para vocês copiarem essas explicações aí no caderno de vocês, tá bom? Tanto a primeira parte quanto a segunda. A primeira e a segunda coluna, tá bom? Vou dar 2 minutinhos, vocês copiam e passam para o caderno de vocês, beleza? Então, vamos lá falando com vocês. Agora vamos responder algumas questões aqui.
presentes na página 82, tá bom? Na página 82 já temos a primeira questão, que diz o seguinte. O que é um ato de fala? Eu quero saber aí o que é um ato de fala. Isso aí vocês vão precisar recorrer às anotações e explicações anteriores. O que é um ato de fala? 30 segundos para vocês responderem, tá? Pessoal, qual a resposta? Um ato de fala, pessoal, é um ato de comunicação verbal ou não verbal, tá? É um ato de comunicação verbal ou não verbal. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Segundo quesito agora. Releia o texto didático, ato de fala e contexto e analisa as afirmações a seguir. Vamos lá. Marcando V para verdadeiro e F para falso. Aí temos aí, letra A. Por meio da linguagem, podemos exprimir nossos pensamentos, defender nossos pontos de vista sobre um assunto, transmitir ideias, etc. Verdade ou mentira? Verdade. Por meio da linguagem, a gente pode exprimir os pensamentos, defender nossos pontos sobre um assunto, transmitir ideias. Letra B. Sempre que falamos ou escrevemos, desempenhamos ações. Verdade ou mentira? Sim, pessoal, verdade. Desempenhamos ações sempre que falamos. Uma palavra pode funcionar como frase, verdade ou mentira? O que é que vocês acham disso? Aí eu vou deixar vocês refletirem. O que é que vocês acham? Sim, pessoal. A palavra ela pode funcionar como frase. Muito bem. Verdade. Letra D. Frase é um conjunto de palavras. E aí? Não exatamente, né, pessoal? A frase ela pode ser sim um conjunto de palavras, mas elas têm uma classificação melhor, né? Essa classificação não é muito apropriada para o significado de frase, tá bom? Letra E. Só podemos nos comunicar por meio de frases. Falso, mentira. A gente pode se comunicar de várias formas, sem ser apenas utilizando a frase. F. Para entender uma frase, é preciso conhecer o contexto em que ela foi empregada. Então, é necessário entender o contexto em que ela foi empregada. Isso é verdade, é a questão que a gente analisou do contexto. Se não tiver um contexto, a gente não vai conseguir entender o significado ali daquela frase, tá? É necessário que haja um contexto ali para que nós possamos entender e compreender aquilo. Beleza? Letra G. O sentido das frases depende das intenções de quem as produziu. E aí? O que vocês acham dessa questão? O sentido depende da intenção de quem produziu as frases. O que vocês acham? Verdade ou mentira? Aí é verdade, né, pessoal? Depende do que o autor, né, o escritor, ele quis expressar. Depende da intenção dele, né? Dependendo da intenção que ele possa ter dito, ele vai aí produzir o sentido esperado, né? Muito bem. Vamos lá agora para o terceiro quesito. Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede. Marieta, o que é lima uma onomatopeia?
Bom, me lembrei. Ok, letra A. O que é uma onomatopeia? E aí, pessoal, a gente acabou de ver o que era isso, né? Na explicação acima. A gente acabou de ver o que era uma onomatopeia. Tem a ver com a questão das interjeições. Uma onomatopeia, pessoal, é uma interjeição que a gente usa para representar o quê? Sons, emoções e expressões, tá? É uma interjeição que a gente usa para representar sons, emoções, etc. Né? Letra B. Na tirinha, que palavra funciona como onomatopeia? Ou seja, qual é a palavra que representa aí um som? A palavra é o bang, né? Bom, é a palavra que representa a onomatopeia. Explique como o Zé Pequeno lembrou o que é uma onomatopeia. Como foi que ele conseguiu lembrar o que era uma onomatopeia? Analisem a tirinha aí no livro de vocês, na página 83, e vejam aí como foi que ele conseguiu lembrar. Ele conseguiu lembrar quando a bola bateu nele, né? Aí ele lembrou que é uma onomatopeia. Letra D. Se retirarmos a onomatopeia que aparece neste texto e analisarmos isoladamente, ela tem sentido? E aí, o que vocês acham dessa questão? Se a gente tirasse esse ponto aí desse contexto e analisarmos sem esse contexto, vocês acham que a gente ainda assim conseguiria entender o seu significado? O que vocês acham? Certamente que não, né, pessoal? Certamente que não. Por quê? Pelo fato de que a onomatopeia ela precisa de um contexto para que a gente possa inseri-la lá, tá bom? Ela precisa de um contexto, ok? Sem esse contexto, a gente não consegue entender o significado, tá bom? Letra E, as onomatopeias são frases incompletas ou frases formalmente completas? O que é que vocês acham? Frases incompletas ou frases formalmente completas? Qual a opinião de vocês aí? Elas são frases incompletas, tá, pessoal? Elas são frases incompletas, pois elas precisam de um contexto para serem identificadas, tá bom? E por aí agora a gente tem o próximo quesito, que é um textozinho, um pequeno texto com algumas outras questões, tá? Isso aí a gente deixa para a nossa próxima aula. Ok, queridos? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Eu peço que vocês coloquem todas essas anotações que foram feitas aqui no caderno de vocês, tá bom? Tudo isso aqui é importante, inclusive da atividade, beleza? Então, passem isso aí para o caderno de vocês. Tá bom, meus filhos? Vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua nossos estudos, tá bom? Conto com algumas outras informações acerca dessa produção, dessa interpretação textual, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aqui no Class App. Vou deixar o quadro aqui, 30 segundinhos para vocês copiarem. Eu sei que é muita coisa para vocês passarem para o caderno de vocês e em seguida vocês podem, em seguida a gente pode finalizar aqui, tá bom? 30 segundos aí para vocês copiarem. Caso não tenha como, vocês pausem o vídeo e copiem, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula, tá? Tchau, gente. Até a próxima.